O contrato de Orejuela com o São Paulo chegou ao fim no último sábado, após o lateral direito ter passado os últimos 3 anos fora dos planos do tricolor. Contratado em 2021 por 13 milhões, Orejuela tinha contrato válido com o São Paulo até 1 de março deste ano. Ele, que foi o reforço mais caro daquela temporada, deixa o clube 4 anos depois, sem nenhuma mensagem de despedida de ambos os lados. O lateral havia sido contratado com status de jogador de seleção para uma posição necessitada no São Paulo. O jogador de 26 anos pertencia ao Cruzeiro, mas passou a temporada anterior no Grêmio e foi um dos destaques do time nas campanhas do título do Gaúcho e vice da Copa do Brasil. Seria a reposição ideal caso Daniel Alves fosse alocado no meio de campo. O Orejuela até deu uma primeira boa impressão, mas depois perdeu posição inclusive entre os reservas. Ele estreou com um gol nos seus primeiros 4 minutos em campo, mas não conseguiu ter atuações consistentes, cometeu falhas defensivas e foi virando a última opção. Atuou em apenas 15 partidas em 2021. Na temporada seguinte, deu início aos empréstimos em série. Passou por 4 times diferentes em 3 anos. Ele foi cedido ao Grêmio e ao Atlético Paranaense em 2022, depois ao Ceará e ao Independente Medellín no ano seguinte. Em 2024, voltou ao time colombiano, mas foi devolvido ao São Paulo no segundo semestre. O lateral estava fora dos planos do São Paulo nos últimos 3 anos e também foi descartado por Zubeldia. O argentino foi mais um técnico que deixou o colombiano encostado. O último jogo do lateral pelo São Paulo foi em abril de 2023 e ele não entra em campo por nenhum time desde maio. Ele inclusive poderia ter assinado um pré-contrato com outra equipe, mas não o fez e está desempregado. O lateral direito, Cedric, mal chegou ao São Paulo, mas já vem ganhando espaço em campo. Inclusive, seu início pelo tricolor, o português já somou mais minutos do que em sua última temporada pelo Arsenal. Cedric disputou 5 jogos com a camisa do São Paulo, sendo 2 como titular. Ao todo, ele tem 234 minutos em campo, número superior ao dos seus últimos momentos pelo Arsenal. Na temporada 2023-2024, o lateral jogou apenas 5 partidas, sendo uma entre os 11 iniciais. Nessas aparições, o jogador acumulou apenas 123 minutos de jogo. Além disso, vale destacar que nesse período o português chegou a disputar um jogo pelo time sub-20 do Arsenal, em que atuou por 69 minutos. Se somar os tempos, o número ainda seria menor do que o conquistado no São Paulo. Cedric firmou um contrato de apenas 3 meses com o tricolor, com término previsto para o fim de abril. O lateral precisa seguir mostrando serviço para renovar o contrato com o São Paulo. Para isso, o português mira a titularidade contra o Novo Horizontino nesta segunda-feira pelas quartas de final do Paulistão. Nesta segunda-feira, no estádio do Morumbi, o São Paulo entra em campo para encarar o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. Ao falar sobre o adversário, Alisson lembrou da eliminação do time na edição de 2024 do estadual. No ano passado, pelas quartas de final, o Novo Horizontino segurou o empate em 1-1 e ganhou nos pênaltis em pleno Morumbi. Escalado como titular pelo então técnico Thiago Carpini, Alisson lembra da queda diante do time do interior em 2024. A gente conhece muito bem a equipe deles, é muito forte e já nos complicou no mata-mata. Então agora temos a oportunidade de voltar a jogar contra e fazer uma grande partida, sabendo das dificuldades. Tenho certeza que vamos estar preparados para chegar lá e conquistar o nosso objetivo, disse.
Em busca de uma vaga na semifinal do Paulista, Alisson conta com o apoio da torcida para vingar a eliminação diante do Novo Horizontino. No último domingo, véspera do jogo decisivo, o São Paulo confirmou que já tinha vendido mais de 46 mil ingressos para a partida. Quando estão do nosso lado, a gente sabe da nossa força, necessitamos muito deles e a prova disso é que estiveram ao nosso lado em todos os momentos. Tenho certeza que vão lotar novamente o Morumbi nesta segunda-feira, disse Alisson, animado com o trabalho feito pelo elenco durante a semana. A gente pôde corrigir alguns detalhes, algo que necessitávamos trabalhar. Foi uma semana que aproveitamos muito e treinamos bastante para que possamos chegar preparados, disse o jogador.